Educa TV apresenta Educa Acontece. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo a mais uma edição do Educa Acontece, o telejornal aqui da Educa TV. Preparamos uma edição muito especial, fique com a gente. E começamos com imagens aéreas do prédio histórico da Casa de Saúde de Campinas, que foi construída em 1881 por um grupo de imigrantes italianos. Este hospital é considerado pioneiro no transplante de rins no interior do estado de São Paulo. Veja agora outros destaques desta edição. Crianças internadas em um hospital de Campinas mantêm estudos em dia graças às aulas ministradas na entidade. A agricultura familiar ajuda na qualidade da merenda escolar de Campinas ao oferecer alimentos livres de agrotóxicos. 7º Festival de Inverno do projeto Primeira Nota emociona público em apresentação no Teatro Castro Mendes. Que a educação é um direito fundamental, a gente já sabe. Mas e quando a criança ou adolescente precisa passar por procedimentos médicos e ficar por longos períodos de internação? Como fica o processo de aprendizagem? Em alguns hospitais, é possível continuar estudando. O aluno segue aprendendo, mas de um jeito diferente, adaptado conforme sua necessidade. Desta forma, a educação não para. E olha só que interessante. Estudar português, matemática, geografia e todas as outras matérias ajuda até a minimizar os efeitos negativos da internação. Nossa equipe foi até o Hospital Sobrapar, que oferece tratamento a pacientes com anomalias craniofaciais. Por lá, o estudo é tratado como prioridade. Veja na nossa reportagem especial. Essa é a rotina da Milena. Desde os primeiros dias de vida, ela passa pelo acompanhamento de vários profissionais do Hospital Sobrapar. Acometida pela fissura lábio-palatina, já enfrentou diversas intervenções cirúrgicas durante todos esses anos. Ela vem desde os 15 dias de vida que ela teve e a primeira cirurgia dela foi 3 meses. E de lá para cá, quase sempre, todo ano, ela sempre faz 1, 2. Então aí já fazem 12, ela já fez 12 cirurgias. E por decorrência desses procedimentos, muitas crianças passam por dificuldades com o impacto que isso gera no desenvolvimento escolar. Assim que identificou esse problema em muitos de seus pacientes, o hospital decidiu implantar o projeto A Escola no Hospital. Nós pensamos em um atendimento multidisciplinar que pudesse, de alguma forma, contemplar todas as necessidades de uma criança que nasceu com uma anomalia craniofacial. E aí, com o tempo, nós vimos uma grande dificuldade dessa inserção na escola. Elas serem aceitas e conseguirem realmente ultrapassar as barreiras da leitura, da escrita e dos números. Então, nós criamos esse projeto de psicopedagogia que antes era integrado ao setor de psicologia, depois foi crescendo e se tornou o projeto A Escola no Hospital, que hoje, já há algum tempo, ele é apoiado pela Fundação Prada. A iniciativa teve início em 2014 e prevê o atendimento de, em média, 120 crianças e adolescentes por ano. A presidente do hospital explica a dificuldade do tratamento que elas enfrentam. As anomalias craniofaciais, elas trazem inúmeros problemas anatômicos, como a fala, a linguagem, a deglutição, a dentição, a audição. Então, realmente como se passa no rosto, né? E o rosto estão os nossos principais órgãos de percepção. Então, as crianças são extremamente afetadas na sua comunicação, enfim, no seu funcionamento psicossocial na sociedade, na escola, com os amigos, enfim, para que a gente tenha uma reabilitação completa, total e uma inserção social adequada, nós precisamos dar esse tratamento que vai contemplar todas as necessidades dessa criança. O acolhimento dessas crianças no projeto A Escola no Hospital
geralmente acontece depois dessa necessidade ser identificada por outros profissionais da área. Os pacientes, na maioria das vezes, são encaminhados por outros profissionais do hospital, como fono, dentista, psicóloga, que durante a consulta com eles observam, ou a mãe, a família, coloca essa dificuldade na escola. E aí é encaminhado para o meu setor de psicopedagogia, eu faço o acolhimento das famílias, tento entender como que é a rotina de estudos, o que o paciente faz na escola, se está acontecendo alguma coisa específica. E aí, a partir daí, eu faço uma avaliação com esse paciente para entender qual que é a dificuldade, qual que é a necessidade dele, porque é um trabalho totalmente individual. Então, a partir da avaliação, eu identifico essa dificuldade e entro com a intervenção psicopedagógica. E a gente foi muito... O primeiro dia, quando a gente veio, até hoje, todos os momentos, eles estão sempre, assim, apoiando, ajudando, eles são muito prestativos, assim, carinhosos, tanto os pacientes ou os pais. É muito bom. A atuação da equipe multidisciplinar também é presente no caso do Heitor. Ele e sua família vieram em busca de tratamento e estão recebendo o acompanhamento do seu desempenho na escola. Quando a gente chegou, a gente estava tendo bastante dificuldade com essa parte da escola e eles perceberam todo esse nosso processo de dificuldade e nos ampararam. Tanto que a gente veio para a psicopedagoga e eles já nos encaminharam para a psicologia, perceberam a nossa dificuldade que a gente estava tendo e nos acolheram muito bem. O projeto tem apresentado resultados bastante positivos, por meio de estratégias de aprendizagens bastante lúdicas e criativas, ao mesmo tempo auxiliando o aluno a ter contato com conteúdos acadêmicos. O hospital também entra em contato com a escola, ajuda essa escola a organizar a vida desse paciente em relação aos estudos. Eles se sentem também importantes, porque ele pode falar, puxa, alguém está olhando para mim. E muitas vezes os amigos não entendem o que eles estão falando, porque é uma voz diferenciada até completar toda a cirurgia. Então, eles também sofrem bullying. Então, eu também cuido dessa parte de relações sociais na escola. Um trabalho que requer o apoio e envolvimento da família. A gente tem atividades para a gente realizar em casa com essa parte de terapias que a gente faz aqui. Eles passam para a gente, ou a gente deve orientá-la na escola, e aí a gente vai trabalhando. Todos os pacientes que passam por aqui depois de 6, 8 meses, são relatos das mães ou dos responsáveis que a parte educacional mudou bastante. Tanto o olhar do paciente para a escola, para as atividades escolares, como em termos de rendimento mesmo, de nota. Então eles passam a ser mais bem avaliados, ficam mais focados nas atividades, conseguem fazer a lição de casa de forma independente, de forma autônoma. Uma ação conjunta, cheia de atenção e carinho. Cuidado que despertou na Milena o desejo de também poder acolher o próximo. O que você quer ser, então, quando você crescer? Criança. A agricultura familiar é uma das grandes aliadas no fortalecimento da qualidade da merenda escolar em Campinas. Sem agrotóxicos, os hortifrutis dos pequenos produtores compõem os cardápios servidos em mais de 500 unidades escolares das redes de ensino municipal e estadual, da FUMEC e das unidades colaboradoras. A nossa equipe esteve em uma fazenda da agricultura familiar para acompanhar a colheita de pés de alface. A reportagem é da Viviane Marim. Esta é uma horta orgânica. As verduras e toda a produção deste local são naturais, ou seja, sem o uso de agrotóxicos. E esses alimentos super saudáveis e frescos já têm um destino definido. Vão direto para a merenda escolar da cidade. Todos os dias, Campinas serve quase 290 mil refeições
para os estudantes das redes municipais e estaduais. Toda essa comida recebe ingredientes e alimentos de vários locais diferentes. Por exemplo, este alface, proveniente da cultura familiar. Tipo de cultivo constituído por pequenos produtores rurais como o Gustavo, que desenvolve a produção em colaboração com a prefeitura. Por conta deste incentivo, suas hortaliças abastecem 9 escolas dos distritos de Souza e Joaquim Egídio. E a gente começou a plantar aqui e começou a conversa com o departamento de merenda escolar para linkar, né, o que a gente pode produzir com o que eles podem comprar. A parceria é muito boa, porque a gente, enquanto agricultor, tem aquele medo da venda, né? Nem sempre a gente tem a venda garantida. Quando a gente participa de uma chamada pública para entregar para as escolas municipais, a gente já sabe quanto que a gente tem que plantar e quanto que a gente vai vender. Isso para a gente é muito bom, porque a gente planta, não tem desperdício e já tem uma venda garantida ao longo do ano. A gente compra da chamada da agricultura familiar desde 2009 aqui no município de Campinas, e a proposta desse modelo de 2023 é que beneficia o produtor local, que incentiva a produção local, que até então a gente abria a chamada pública e não aparecia propostas locais. A partir da publicação do edital específico para pequenos produtores, os interessados encaminham suas propostas com os itens que pretendem fornecer para o município. Então, essa proposta ela passa pela seleção de documentos, né, nos requisitos da lei, e o preço é definido pela prefeitura. E é um contrato para 6 meses. O preço ele é fixo, o preço 6 meses. Os itens também, ele tem um cronograma de entrega durante 6 meses. Então, a entrega é semanal ou quinzenal, dependendo do item. A chamada pública atende a uma lei federal que determina que pelo menos 30% dos recursos do PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, sejam destinados à compra de alimentos da agricultura familiar. A intenção agora é expandir o projeto para todas as áreas rurais produtivas de Campinas, fortalecendo os pequenos produtores e possibilitando a entrega direta dos itens às unidades escolares. A criança na escola ela vai comer um produto fresco, saudável, né, que é um produto produzido sem os defensivos agrícolas, e no campo econômico vai fortalecer a economia local. Tá? A gente tem um trabalho conjunto também com outras secretarias para o desenvolvimento econômico local. Incentivo que também deu muita satisfação para o João, que através deste projeto tem a chance de fornecer o alimento orgânico que produz, colhido no dia e ainda bem fresquinho, para a escola onde estudou. Eu sempre gostei de plantar, né? Sempre gostei de minha função. Estudei um pouco tempo aqui em Joaquim Egídio, né? Na Fazenda Leme, né? E hoje é um prazer estar aqui produzindo perto e entregar na escola que eu estudei. O Colégio Técnico de Campinas, o Cotuca, oferece um ensino de excelência e é considerado referência nacional. Mantido pela Unicamp, o Cotuca tem um vestibulinho bastante concorrido. São oferecidos cursos em diversas áreas, como enfermagem, alimentos, informática, mecatrônica e eletrônica. Graças a uma parceria firmada com a Rede Municipal de Ensino de Campinas, alunos do 9º ano do ensino fundamental participaram de diversas oficinas para conhecer toda a estrutura da entidade, já que eles são potenciais candidatos às vagas oferecidas pelo colégio. Ser aluno do Colégio Técnico de Campinas da Unicamp, mais conhecido como Cotuca, é o sonho de muitos. A concorrência pelas vagas é grande e exige muita dedicação nos estudos, e a Secretaria Municipal de Educação de Campinas tem ajudado nessa missão. Em uma parceria com o Cotuca, mais de 2.000 alunos do 9º ano do ensino fundamental e da EJA, Educação de Jovens e Adultos, participaram do Expo Cotuca. Lá, conheceram toda a estrutura do colégio técnico, considerado um dos mais renomados do Brasil, e participaram de uma imersão nas oficinas dos laboratórios de enfermagem, informática, mecatrônica, eletrônica e de alimentos. E olha que a visita ao Cotuca fortaleceu o sonho de muitos alunos da rede municipal que já estão decididos a prestar o vestibulinho. É o caso de Evelyn. Foi uma experiência muito boa, eu gostei demais, eu sempre tive um sonho de vir aqui no Cotuca. E isso foi uma experiência boa para eu prestar a prova. Já a amiga de Evelyn também ficou empolgada e já até escolheu o curso que pretende frequentar.
caso seja aprovada no vestibulinho? Proporcionou um bom sonho de querer vir estudar aqui. Eu gostei muito de estar aqui. Comecei a estudar faz algum tempo para prestar curso de alimentos. Ex-aluna da Rede Municipal de Ensino de Campinas e aluna do Cotuca, Caiane conta que o colégio mudou não somente a sua vida, mas também das pessoas ao seu redor. O Cotuca mudou minha vida. Desde o ensino médio, que é muito forte, ao técnico também é apaixonante. Eu entrei querendo fazer medicina, mas eu tive um contato com um curso técnico de enfermagem e eu me encantei pela área e eu pretendo seguir pela frente. Eu falo para eles não desistirem, eu sei que parece difícil e realmente é, mas é um sonho que é muito possível e transforma, assim. E a Secretaria Municipal de Educação entende a importância desse primeiro contato dos alunos com o Cotuca. Eles tenham a chance de conhecer o Cotuca, de conhecer os cursos que o Cotuca tem para oferecer e fazerem algumas oficinas imersivas mesmo, terem a chance de vivenciar algumas práticas que acontecem nos cursos específicos aqui do Cotuca. E para incentivá-los a prestar o vestibulinho, uma parceria com o próprio Cotuca foi firmada para garantir a isenção do valor da taxa de inscrição. O Cotuca vai se responsabilizar em ofertar 50% de isenção para os alunos que são alunos oriundos da Escola Municipal de Campinas e a Secretaria vai completar os outros 50% da taxa de inscrição, oferecendo a chance para maior número de alunos poderem ter a oportunidade de fazer parte do processo seletivo, viver a experiência aí do vestibulinho, que a gente chama. Para a professora Márcia, a oportunidade dos alunos da rede municipal terem esse primeiro contato com o Cotuca é única. Para nós, abrir as portas do Cotuca, é uma oportunidade de mostrar para eles o que o Cotuca tem a oferecer para esses alunos que vêm da rede pública de Campinas, as facilidades e como o Cotuca pode transformar a vida deles através aí dos cursos técnicos e do ensino médio. Uma oportunidade também para transformar vidas. Além de abrir portas para o futuro, ele vai transformar as vidas completamente, porque não é só estudar e sair daqui como um profissional. Existe uma transformação como um cidadão mesmo. E também mudar as vidas ao redor da família deles, Então, é uma oportunidade e todos têm a chance de vir aqui estudar. Basta focar nos estudos, prestar o vestibular e aguardar o resultado. O assunto agora é saúde pública e de interesse de toda a população. Logo após as mortes registradas em Campinas pela contaminação por febre maculosa durante uma festa em uma fazenda no mês passado, a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente realiza um censo para identificar a população de capivaras nos parques. Esses animais são hospedeiros do carrapato estrela que transmite a doença. Sobre esse assunto, eu converso agora com a nossa repórter Viviane Marim. Vivi, esse censo é necessário para que a Prefeitura tenha autorização para realizar o manejo destes animais na cidade? Oi, Lilian. Sim, somente após o término desse censo, desse levantamento, é que os animais estarão disponíveis para esse manejo, É algo que necessita aí de passar por várias etapas, então eles podem somente trabalhar com as capivaras após todo esse levantamento. Quem está fazendo esse trabalho é o Departamento de Proteção e Bem-Estar Animal, que é da Secretaria Municipal do Verde, e nós vamos conversar agora com o veterinário Paulo Anselmo Nunes, que vai explicar mais para a gente como está sendo esse levantamento, como que é o censo. Olá, o censo consiste em você fazer uma caracterização da população. Então eu preciso saber quantos machos tem, quantas fêmeas tem, entender qual a estrutura social em cada parque, porque a estrutura social normalmente é um macho dominante e várias fêmeas. Isso a gente chama de um grupo. E, eventualmente, a gente tem machos que ficam sem fêmeas, são os machos satélites.
Então a gente precisa entender a localização, a composição, quantos jovens tem, para que possa iniciar o processo de solicitação das licenças ambientais necessárias, para só depois poder começar o manejo propriamente dito. Esse trabalho já está acontecendo e quais os locais? Parque Portugal, Lago do Café, Parque das Águas, Lagoa do Mingoni, Parque Ecológico Monsenhor Emílio José Salim e Parque Ecológico de Barão Geraldo. E como que é essa técnica, esse levantamento? Envolve várias pessoas que vão fazendo esse levantamento simultaneamente. Ele tem uma metodologia científica para você evitar o viés, né, de contar mesmo animal mais de uma vez. E vocês precisam de uma autorização especial para que depois disso possa entrar numa licitação para castração? Isso, a gente, depois de todas as licenças, a gente vai fazer uma licitação para contratar uma empresa para vasectomizar os machos e fazer a laqueadura das fêmeas. E isso contribui diretamente aí com os casos da doença do carrapato, da febre maculosa? Como que essa relação acontece? A gente não vai ter filhote. Normalmente, quando nasce filhotes, o carrapato que está com a riqueza pica o filhote, né, se alimenta do sangue do filhote, e ele vai circular a riqueza por uns 10 a 15 dias no filhote. E nesse momento, novos carrapatos podem ser contaminados. Então, por isso que a gente não quer os filhotes, porque senão a gente vai aumentar a contaminação de riqueza nos carrapatos. E isso promove um controle específico desses animais? Eles retornariam para os mesmos espaços? A gente controla a doença. Na verdade, o que determina o tamanho da população de animais selvagens em um determinado ambiente é a disponibilidade de alimentos. Então, isso a gente consegue mantendo a grama baixa, né, que são animais herbívoros, né? O ambiente sem alimentos. Quanto menos alimentos a gente tiver no ambiente, menor vai ser o grupo, né? A quantidade de animais nesses ambientes. E isso aconteceu devido aos casos recentes ou era algo já programado? A gente já vinha fazendo isso desde 2016. Anteriormente a isso, nós vimos várias tentativas de retirar esses animais totalmente dos parques. E o que a gente observa é que eles são novamente colonizados, porque todas as coleções hídricas da cidade, aliás, de todas as cidades do centro-oeste, sudeste e sul, todas as coleções hídricas têm populações de capivaras por um desequilíbrio ambiental criado pela criação da forma de crescimento das próprias cidades. Então, ainda você deixa aí a dica para que as pessoas convivam, né, de forma ainda saudável, mas com essa cautela com relação ao trato aí dos animais. As pessoas precisam entender, né, que os animais são fruto de um desequilíbrio ambiental que nós mesmos criamos. Campinas, ela tem um projeto que chama-se Reconecta, que é uma ligação que está sendo feita já entre os fragmentos de mata. Isso vai fazer com que os predadores da capivara consigam circular e isso vai fazer com que haja um controle. Então existe um processo, só que esse processo é de longo prazo, para você recompor esse equilíbrio ecológico que foi quebrado pela forma com que as cidades cresceram. E por fim, vocês têm uma previsão aí com relação a datas, das etapas? Nós temos a previsão que comece isso em janeiro do ano que vem. Essa é uma data escolhida porque o carrapato, o ciclo dele é anual. De janeiro a março, ele está na sua fase adulta, que ele é mais presente na capivara. Então, a gente tratando as capivaras nesse momento, a gente vai evitar uma infestação dos parques no restante do ano. Tá bom, a gente agradece a sua participação, Paulo. E eu volto aí dando uma dica, que as informações e meios de prevenção sobre a febre maculosa, né, que é um tema que está sendo bastante abordado agora, as pessoas podem encontrar no site através do endereço portal.campinas.sp.gov.br/sites/febre maculosa. Lá você encontra todas as informações, tá bom? Voltamos ao estúdio com você, Lilian. Rápido intervalo aqui no Educa Acontece, mais nada de sair de frente da sua televisão. No próximo bloco, você vai conferir uma reportagem que fala sobre o mercado da tecnologia e as mulheres. E já te adianto, a presença feminina é pequena, mas ações estão sendo feitas para mudar esta realidade. Os detalhes te conto em instantes. Educa Acontece.
Vamos conversar. Aqui suas ideias são bem-vindas. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. E agora a gente traz uma reportagem especial sobre a presença feminina no mercado da tecnologia. O número de mulheres ainda é pequeno quando comparado ao dos trabalhadores homens, mas ações estão sendo feitas para mudar esta realidade. É o que você vai ver agora nesta reportagem especial aqui do Educa Acontece. Parece ser mais um dia normal de estudos para essas meninas, mas não é. Diversas competidoras de várias partes do Brasil se reuniram para participar da primeira edição da Maratona Feminina de Programação da Unicamp. Esse tipo de competição estimula mais as mulheres a participarem em áreas relacionadas à tecnologia. Dados mostram que no curso de computação da Unicamp, por exemplo, elas representam apenas 10% das matrículas. Quando se compara a participações em maratonas, esse número cai ainda mais. Na área de computação como um todo, as mulheres já ocupam bem pouco, e nas maratonas de programação era ainda menos, algo em torno de 4% a 5%. Então a gente acredita sim que trazendo elas para uma competição só delas, a gente está sim fortalecendo o lado feminino na programação competitiva. Mas movimentos assim, que nem o que as meninas da Unicamp estão fazendo, fazem com que mais mulheres se sintam instigadas a não só mexer com ciência da computação, mas também com maratonas de programação, fazendo com que a gente tenha muito mais diversidade cultural e de gênero dentro desse ambiente que exige criatividade, que exige diversidade no geral. Mobilizações assim promovem a presença feminina em setores de tecnologia para desmistificar a crença de que somente homens podem ter sucesso nesse mercado. As carreiras ligadas à área são arquitetos de redes, ciências de dados, computação, desenvolvedores mobile, engenheiros de software, gestão de tecnologia da informação, jogos digitais, programadores de web, robótica e segurança da informação. Porém, a luta contra os números ainda é gigantesca. Mesmo com um aumento considerável de 60% da participação de mulheres nesse mercado entre 2014 e 2019, a desigualdade ainda é muito grande. Apenas 12% do público feminino integra equipes dos profissionais de tecnologia. A Carolina, que veio de Itapetininga, na Bahia, para a competição, é um exemplo da pouca representatividade que o público feminino possui no seu curso. Com essa maior influência que estão se abrindo as oportunidades para as mulheres, tanto no mercado de trabalho até para a graduação, as mulheres estão tendo mais interesse de participar, porque, por exemplo, no meu curso, eu sou a única mulher de 14 homens, mas a tendência, que eu espero, que seja só aumentar o número das meninas. Embora não seja novidade que este espaço ainda é pouco procurado por elas, algumas empresas têm trabalhado para resolver esse problema de diversidade. A Ariane atua em uma organização que realiza essa intermediação, recrutando profissionais para os seus parceiros. Bom, hoje, além de processos seletivos tradicionais, a gente tem uma metodologia diferente, que é a de educação e recrutamento, que é o nosso carro-chefe, assim, o que a gente mais costuma fazer. Essa metodologia, ela alinha os dois processos. Então, além de você dar oportunidade para que uma mulher entre em uma vaga de tecnologia, você também dá a capacitação para que ela consiga se sentir mais segura para participar desse processo seletivo. Para ela, a falta de confiança é um dos fatores que impedem o ingresso de muitas profissionais na área de tecnologia. Mas, historicamente, existe uma questão muito forte de confiança, de você se sentir preparada para ingressar naquela área. Então, às vezes, é muito comum a gente ver mulheres que têm a maior parte das skills para fazer parte daquela vaga, para concorrer àquela vaga, mas elas não se sentem seguras o suficiente para concorrer a essa vaga. Elas sentem que elas não são pertencentes, elas sentem que às vezes é demais, por mais que elas tenham qualificação para aquilo. Autoconfiança e representatividade que podem ser estimuladas desde cedo. Eu espero que essas meninas consigam acreditar que elas podem, que elas consigam conhecer outras meninas aqui no evento e também se sentir encorajadas mesmo a
participar de mais competições, ou então, se não seguirem nas maratonas de programação, a seguirem uma carreira de computação, ou então a aprenderem algo, às vezes mesmo atuando em outra área, mas desde que o motivo não seja que elas achem que elas não podem. Não é só condição financeira, não é só um parente que está nessa área de tecnologia, não é só um conhecido que fala sobre isso para você, que fala sobre computação e te instiga a fazer isso, é você ter modelos de referência. Acima de tudo, é você saber que existiram mulheres antes de você que estavam nesse mesmo contexto, que passaram pelos mesmos perrengues que você está passando e que mesmo assim elas fizeram história, que nem a primeira programadora da história, que chama Ada Lovelace, a desenvolvedora do primeiro compilador, que é a Grace Hopper, e até a moça que eu esqueci o nome, que conseguiu fazer a primeira captura de imagem de um buraco negro. Todas elas passaram por esse perrengue, todas elas se viram no mesmo cenário e elas decidiram virar e falar: eu vou continuar, eu vou conquistar isso aqui, porque isso aqui é uma coisa que eu quero e isso aqui é uma coisa que eu gosto. Como a gente viu na matéria, a Unicamp realizou um dia todo de maratona. E a vencedora foi a Pietra Gulo Salgado Chaves, da USP de São Carlos. A Luane de Moraes, da Universidade Federal de Goiás, ficou em segundo lugar. E em terceiro lugar, da Unicamp, foi a Luana Lima. E a gente continua falando deste assunto. Você sabia que no início da computação as mulheres tomavam conta do espaço? Só que isso foi mudando com o tempo. O porquê você vai entender na entrevista que a Viviane Novaes fez com a pesquisadora de pós-doutorado do curso de computação da Unicamp, Flávia Pisani. Flávia, eu queria que você começasse me falando, então, um pouquinho da sua história mesmo, né? Como que você se interessou por essa área de tecnologia? Porque eu tô vendo você super novinha. Como é que foi tudo isso? Eu entrei para a área de tecnologia em 2007, que foi quando eu ia fazer técnico. Eu estudei no Colégio Técnico da Unicamp, aqui em Campinas. E antes disso, assim, não sabia quase nada, mal tinha mexido no computador, já tinha jogado alguns joguinhos quando eu era criança, tinha um computador na sala de casa, mas era bem diferente do relacionamento que as pessoas têm hoje em dia com a tecnologia, né? Hoje é bem mais comum as pessoas terem smartphone, ou terem notebook, ou computador em casa, às vezes até, né, você é adolescente, faz trabalho no computador. Na época que eu estava na escola ainda não tinha muito disso, né? Ninguém tinha smartphone, tinha um computador em casa que todo mundo compartilhava. Então, meus pais trabalhavam com eletrônica, eles que me incentivaram a ir atrás do técnico. Então, isso daí foi muito importante, né? Geralmente o incentivo dos pais é uma coisa bem marcante, né, nessa época de ensino médio. E aí eu entrei e fiz o técnico em informática, gostei, e já segui para fazer graduação em ciência da computação. Fiz graduação na Unicamp também. E aí eu acabei indo para a área acadêmica, então continuo na computação, só que agora eu trabalho com pesquisa, eu trabalho com internet das coisas, então tô aí até hoje mexendo com isso. E tenho participado um pouco também da questão das competições de programação, né? Eu estou envolvida com a Olimpíada Brasileira de Informática desde 2012, e agora, né, assim, a Olimpíada Brasileira de Informática é uma iniciativa para ensino fundamental e médio, e existe também a Maratona de Programação para ensino superior, que é da Sociedade Brasileira de Computação. Eu trabalho mais com essa parte do ensino fundamental e médio mesmo, e aí eu entrei em contato com o pessoal, né, as meninas que estavam organizando a Maratona Feminina de Programação, queriam saber um pouquinho, né, assim, de como que era essa parte de organizar, né, por trás esse tipo de competição. E aí eu dei um apoio para elas com essa parte aí, contando um pouco da experiência, que eu achava que era interessante elas irem atrás para organizar o evento. E foi uma surpresa muito boa, né, porque acabou sendo um evento bem maior do que a gente achou que daria para ser inicialmente, né. Parece que foram 260 inscritas, que é um resultado extraordinário. E Flávia, eu vou voltar lá no comecinho da sua resposta. Você falou aí incentivo dos pais. Quando a gente fala de mulher, tecnologia, você teve incentivo da sua família, mas o que você vê no geral aí dessas meninas, por exemplo, que participaram da maratona? Elas têm esse incentivo? A gente tem a cultura de incentivar a mulher, falar que ela também pode participar dessa área, ser especialista e conseguir bons trabalhos quando se fala em tecnologia?
Essa é uma questão muito interessante. Eu vejo bastante incentivo para as meninas mais novas na área de matemática. Então, é uma coisa até assim, isso daí já está crescendo e está mudando um pouco do que era anteriormente. A gente vê muita participação feminina em Olimpíada de Matemática, a gente vê, embora, né, ainda assim, quando eu digo ver bastante participação, comparado, né, a uns anos atrás, quando eu era mais nova, ainda é uma coisa que está aí, né, sendo trabalhada. Mas na própria Olimpíada Brasileira de Informática, o que a gente nota é que na categoria de iniciação, que é a prova de lógica, perguntas múltipla escolha, que faz no papel, a gente tem muitas meninas inscritas. Então, essa é a prova que vai até o 9º ano do ensino fundamental e não envolve programação, então não faz a prova no computador. Quando passa para a categoria de programação, que aí realmente a prova é no computador e tem que programar, as meninas desaparecem. Então, parece que é exatamente nesse ponto aí que está tendo essa quebra, talvez, da falta de incentivo. A ideia de procurar a programação como uma carreira não traduziu muito bem, e embora tenha todos esses incentivos a partir das empresas hoje em dia, eles estão concentrados muito no ensino superior. Então, a gente está tendo que fazer um trabalho bem forte para tentar trazer esse incentivo para o ensino fundamental e médio. Você até separou umas fotos, eu vou pedir para você rodar nos seus slides, na época que você fazia faculdade, né? Dá para a gente ter essa noção da quantidade de homens na turma e a quantidade de meninas, né? Sim. Eu tenho aqui o meu slide com uma foto da minha turma do técnico, eu até coloquei umas setinhas aqui que eu uso na apresentação, a gente tinha 7 meninas numa turma de 50, então, e era assim, considerado, nossa, entraram muitas meninas em 2007, não, assim, muito, muito mais do que nos outros anos. E aqui na minha turma de graduação aconteceu a mesma coisa. Eu tenho 7 meninas de 50 também, a ciência da computação é uma turma de 50 na Unicamp, também o número de meninas é baixo. A gente vê aí nas estatísticas, né, tá aumentando esse número, a participação das mulheres, mas tá aumentando de forma bem lenta. Ainda precisa de mais? Com certeza, né? Eu tenho esses dados aqui que eu peguei da Unicamp. O curso de computação da Unicamp começou lá no Instituto de Matemática e Estatística. Então, esses dados aqui que a gente tem da década assim, de 60 até a década de 90. Uma coisa curiosa sobre a computação é que no começo era uma área muito feminina. Então, a gente vê aqui que na década de 60 a gente tinha turmas que eram predominantemente femininas e turmas que tinham assim, ou metade de mulheres ou entrando até mais mulheres aqui bastante na década de 70. Então, isso é uma questão muito interessante, né? A gente não tem uma resposta fechada para o que aconteceu que a participação feminina diminuiu tanto. Porque não é que é uma questão que essa área sempre foi uma área predominante. Quando a computação começou, né, tinha aqueles computadores enormes, que eram do tamanho de uma sala inteira, e o pessoal que trabalhava com computador era um trabalho assim, que era considerado meio que como se fosse um trabalho de secretaria. Porque a pessoa tinha que ir lá, mexer nas chavinhas, pegar e colocar os cartões no computador. Então, não era não era uma profissão de muito prestígio. E aí, né, teve também a questão de que com a guerra, né, teve a Segunda Guerra Mundial, os homens indo para o campo de batalha, as mulheres acabaram indo mais para o mercado de trabalho. E aí uma das profissões que começaram a surgir foi exatamente nessa área de computação. Então a gente via que era uma área muito, muito feminina no começo. Mas aí lá para a década de 90, com a popularização do computador pessoal, a gente vê que o computador começou a ser divulgado como um brinquedo para meninos. Então, era o tipo de coisa assim, se você pegava uma revista e uma foto de um menino jogando um joguinho no computador, e o marketing que foi feito era compre para o seu filho, né, um computador para ele brincar, um computador para ele ter. Isso ajudou um pouco a aumentar esse espaço que a gente tem, né, entre a participação feminina e a masculina. O pessoal que fez, né, eu já conversei com algumas pessoas que fizeram graduação nessa época, disse que, por exemplo, as mulheres que entravam na graduação nunca tinham ligado um computador na vida.
E isso era na época que ligar o computador não era tão simples que nem hoje. Você tinha que ir atrás, ligar uma chave, ligar um negócio, colocar, digitar uns comandos. Então acabava assim, logo de entrada, né, as mulheres já tinham um pouco mais de um desafio maior para entrar nesse mundo, porque elas não estavam acostumadas a ter o computador em casa, e muitos dos homens já tinham. Então, isso foi uma das coisas que eu já vi sendo levantado, né, como uma explicação de o que mudou desse início para agora. E outra coisa também é que a profissão programadora, a profissão de engenheiro de software, a computação, foi se tornando uma profissão de mais prestígio. Os salários são bem melhores hoje em dia, e isso atrai bastante os homens para a área. Então, a gente foi vendo, né, uma queda aí ao longo dos anos. Aqui, né, no começo dos anos 2000, a gente vê que foi o período que a gente tinha mais baixo, né, e está crescendo um pouco, mas ainda assim, com certeza, que nem você falou, é pouco, né, perto de tudo que tem sido trabalhado, tentar ter esse incentivo, a gente ainda tem muito caminho para trilhar, com certeza. Falando aí mercado de trabalho, a mulher ainda tem dificuldade de se colocar no mercado nessa área? Os homens ainda estão com vantagens? Isso é uma questão que também vem sendo explorada muito recentemente. Nos últimos anos, apareceram algumas iniciativas especificamente para tentar melhorar a diversidade da equipe de trabalho das empresas. Foi observado que sim, que as empresas, a maioria, né, da área de TI, tinha funcionários homens, e é visto que talvez não seja uma boa ideia a gente ter um time tão homogêneo trabalhando na equipe, porque pode ser que a gente não entenda tão bem os nossos clientes, se os nossos clientes são um grupo muito diverso e o nosso grupo de desenvolvedores não é um grupo muito diverso. Então, as empresas começaram a correr atrás. Hoje em dia, você vê que tem processos seletivos e iniciativas ou recrutadores das empresas que cuidam exatamente com essa questão de tentar melhorar a diversidade na equipe. Só que, né, tem os mesmos desafios que que as mulheres encontram nas outras áreas também, né, para ser contratada. Tem a preocupação com, por exemplo, vai tirar a licença maternidade, talvez vai ficar um período fora, os salários aí acabam não acompanhando também, se a pessoa tem uma dedicação maior para essa parte familiar e não para a parte do trabalho. Mas isso tudo tem, né, o pessoal está tentando corrigir, está tentando observar nos dados essa questão de, se a gente está fazendo alguma diferença, a gente está tratando e tentando acertar isso, mas é um processo lento, infelizmente, né? Como você disse, né, ainda é um processo lento, infelizmente, mas aos poucos isso tende a mudar. Pelo que você está vendo aí, o que você espera do futuro, né? Se tratando aí de profissional dessa área, que faz palestras, que promove maratonas, aí, competições diversas. Eu estou bem esperançosa. Eu tenho aqui eu participei de uma dessas iniciativas que o Google fez um projeto que foi tipo um estágio, né? Que era o nosso verão e o inverno deles. E eles chamaram meninas da América do Sul para ir lá e fazer um trabalho lá em Mountain View, nos Estados Unidos, na Califórnia. E foi aí que eu comecei a ter mais contato com essa área, com essa questão da participação feminina. Então, foi aí que eu vi, assim, quais são o tipo de coisas que as empresas estão tentando fazer para atrair as mulheres para a área, para melhorar essa parte de dar mais experiência, dar treinamento, e realmente, assim, entrar em contato com as pessoas que ainda estão na graduação, não esperar, né, que todo mundo se forme para depois tentar correr atrás. Então, eu estou vendo que as empresas, né, e também a própria área acadêmica, as universidades, esse é um assunto que hoje em dia é muito discutido, então, pelo menos, assim, tentar fazer, né, essa informação de por que isso é um problema, como que está a situação hoje em dia, divulgar, né, como que está a situação. A gente tem muita gente que ainda não entende, né, por exemplo, qual é a necessidade de existir uma maratona feminina de programação, né, então, essa é uma questão que está sendo muito discutido. A própria existência do evento, pessoas, né, se perguntem o motivo daquilo ser necessário e, às vezes, até, né, tornem-se parte de tentar melhorar isso. A gente tem também algumas outras iniciativas que
de programações femininas. Tem tanto o torneio feminino de computação, que tem sido feito nos últimos anos, que é uma competição para ensino médio. A gente tem, começou a Olimpíada Europeia de Informática para Garotas. O Brasil é convidado a participar, a gente manda um time também desde que começou. Nós vamos esse ano, vai ser na Suécia. Então, assim, eu vejo que está cada vez aparecendo mais iniciativas, principalmente para as meninas mais jovens. Eu acho que é essencial a gente investir nas meninas enquanto elas ainda são jovens, para elas poderem optar pela computação quando chega na hora de fazer a universidade. Então, eu estou muito esperançosa. Acho que o trabalho está indo bem e que a gente só tem a melhorar nos próximos anos. Flávia, para a gente encerrar, eu posso te pedir para deixar um recado, uma mensagem para as meninas que estão assistindo a gente? Normalmente, o que você fala aí nas suas conversas? Geralmente, o que eu falo é que a computação é uma área para quem gosta de resolver problemas com a ajuda da tecnologia. Então, se esse é o tipo de coisa que você gosta e que você acha que você tem interesse, compensa com certeza você olhar se essa é uma área que é interessante para você seguir como carreira. Porque o principal realmente da área é isso, essa questão de resolver os problemas com a ajuda da tecnologia. Às vezes as pessoas ficam achando que, nossa, vou precisar saber muito de matemática, vou precisar ser muito bom, né? Só entra na computação pessoas que são extremamente inteligentíssimas e tem toda essa visão aí do que é um profissional da computação. No fundo, os profissionais da computação são pessoas normais do dia a dia que não ficam trancadas num porão programando, isso é pessoas têm, muito pelo contrário, a área da computação, ela trabalha em conjunto com muitas outras áreas. Você consegue juntar a computação com medicina, com agricultura, com entretenimento. Se você gosta de tecnologia e gosta de resolver problemas, mas também tem um interesse em alguma outra área, você com certeza consegue conciliar a computação com essa outra área para fazer projetos super legais e interessantes. Então, realmente, assim, é legal ir atrás de buscar a experiência de quem já está na área, conversar para entender um pouco melhor o que é a computação, que geralmente isso que acaba sendo a dúvida principal na hora de alguém procurar a área. O CEPROCAMP, órgão vinculado à FUMEC, anuncia a abertura de mais de 2.000 vagas para 32 cursos gratuitos de qualificação profissional que serão oferecidos neste segundo semestre do ano. As inscrições têm início a partir do dia 10 deste mês. Sobre esse assunto, eu volto a conversar com a nossa repórter, a Vivi Marim. Vivi, quem é que pode se inscrever para estes cursos e quais são as exigências feitas aos candidatos? Então, Lilian, tudo vai depender da opção escolhida. Existem cursos que até pessoas com 15 anos já estão aptas para fazer. E são várias as opções. Ao todo, são 32 cursos que poderão ser procurados a partir do dia 10 de julho. Nós estamos aqui no CEPROCAMP do Centro. Vamos falar agora com a Tainá, ela que é coordenadora da Secretaria Escolar, e vai tirar mais dúvidas, inclusive essa que você falou para a gente, sobre as exigências que são necessárias para cada curso. Isso, cada curso tem o seu pré-requisito específico, tanto de idade quanto de escolaridade. Aí o candidato ele pode verificar no nosso site que lá tem a especificação de cada curso e, além da exigência, tem onde o curso é oferecido e qual o período. Essas opções com 15 anos precisam de uma autorização especial? Isso, o responsável legal tem que fazer a matrícula do menor de idade. E geralmente que tipo de documento é usado? Tem que trazer original e cópia do RG, CPF, comprovante de endereço, comprovante de escolaridade e uma foto 3x4. São várias as unidades espalhadas em Campinas, você pode citar alguns locais? Nesse edital a gente tem 11 unidades com cursos disponíveis. Além daqui do centro, ao lado da Estação Cultura, a gente tem no Campo Grande, no Satélite Íris, Ouro Verde, tem também as carretas que ficam no Monte Cristo, no DIC 5 e no Padre Anchieta. E a maioria dos cursos são voltadas para que áreas? Você pode dar uma pincelada aí sobre as opções? A gente tem cursos em 6 áreas distribuídas nas qualificações. Nas áreas de enfermagem, a gente tem o curso de cuidador de pessoas, idosos, crianças e pessoas com deficiência. Na área de alimentação, a gente tem o curso de padaria. A gente tem também, na área de administração, curso de portaria, de auxiliar administrativo.
Na área de química, a gente tem auxiliar de laboratório de química e na área de segurança do trabalho, a gente tem agente de segurança do trabalho e higiene ocupacional. A gente tem também na área de logística, auxiliar de logística. E os cursos, quando no final, assim, quando eles terminam, existe algum certificado que essas pessoas recebem? Todos os nossos cursos têm a certificação, que tem a ementa do curso e a carga horária. E tem alguma parceria com vocês que ajudam a encaminhar essas pessoas para o mercado de trabalho? Sim, o CEPROCAMP tem um projeto que chama PEP, Emprego Profissional Inclusivo, que encaminha os alunos para as vagas. A gente recebe essas vagas e divulga para os alunos. A gente também tem parceria com o CEPAT, que eles fazem o cadastro no sistema para receber as vagas de emprego. Você pode deixar, então, um contato aí para as pessoas que tiverem mais outras dúvidas, que quiserem entrar em contato com vocês? Tem o nosso site, que é www.fumec.sp.gov.br/CEPROCAMP. Tem o telefone 3731-3650 e também o WhatsApp, que é 99802-2423. Então tá bom, muito obrigada. Nós deixamos aí para vocês todos os contatos, para quem quiser falar aqui com o pessoal do CEPROCAMP, tirar outras dúvidas. E aí a gente volta com você, Lilian, no estúdio. Muito obrigada por essas informações. Ainda sobre mercado de trabalho, o CEPAT, que é o Centro Público de Apoio ao Trabalhador, oferece nesta semana mais de 120 oportunidades de trabalho. Mais detalhes agora no Balcão de Emprego. São 30 vagas para auxiliar de logística. São oferecidos R$ 90 por dia trabalhado. O candidato vai trabalhar no setor de conferência, separação e triagem de mercadorias, além de auxiliar na carga e descarga. A exigência é ter ensino fundamental completo. Há também 15 vagas para vendedor porta a porta. O salário oferecido é de R$ 1.488, além do pagamento de comissão. A escolaridade exigida é o médio completo. O candidato, se aprovado, trabalhará com venda de planos de internet. Para atendentes de lanchonete, são 10 vagas. O salário é de R$ 1.320. O posto de trabalho fica no Cambuí. O candidato precisa ter o ensino fundamental completo. Há vagas também para pedreiro, operador de caixa, cozinheiro industrial e costureira em geral. Mais informações no site do CEPAT, que é o cepat.campinas.sp.gov.br/vagas. Logo após o intervalo, todos os detalhes do 7º Festival de Inverno dos alunos do projeto Primeira Nota. Voltamos já. Educa Acontece. Mundo HQ TV. Histórias por trás dos gibis. Acompanhe a programação diária da Educa TV Campinas. Um mundo de conhecimento para você. Educa Acontece. Criado em 2014, o projeto Primeira Nota é fruto de uma parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Instituto de Artes da Unicamp. Por meio dele, os estudantes aprendem a cantar e a tocar diversos instrumentos, e todo esse aprendizado é compartilhado com a população. O Festival de Inverno do Projeto Primeira Nota chega à 7ª edição. Uma das apresentações aconteceu no Teatro Castro Mendes e encantou o público. Veja agora como foi. Pais, familiares, amigos e convidados estavam todos ansiosos para encontrar o melhor lugar e aproveitar a noite de apresentação do Festival de Inverno do Primeira Nota. A 7ª edição, que aconteceu no Teatro Castro Mendes, teve lotação máxima. E nós temos a comunidade escolar muito presente, né? Os pais, as famílias apoiam demais a presença dos estudantes no projeto. Sem as famílias nós não teríamos chegado, né, no 8º ano do projeto. Então é uma forma dos pais verem de perto, né, todo o esforço de seus filhos e reconhecerem, né, a qualidade do trabalho, do projeto. No meio do público, encontramos alguns familiares que já estavam na expectativa. Ansiedade que a Lauana não esconde em poder ver seus filhos no palco.
E o que eles tocam? A Júlia toca clarinete e o Enzo toca trombone. Faz tempo? Quanto tempo eles estão? Há 3 meses, eles começaram esse ano. E qual que é a sensação hoje de vê-los no palco? A sua expectativa? Friozinho na barriga, eles estavam mais ansiosos, mas eu acho que agora eu tô mais ansiosa do que eles para ver a apresentação. O Eduardo, que é fotógrafo, não perdeu tempo e veio equipado para registrar este momento especial do seu filho. E eu, para tietar ele, vim fazer foto dele também. E que tipo de sensação hoje dá vê-lo no palco? Orgulho total, né? Pai como pai, orgulho total. Muito envolvida e a mãe só baba, né? Não tem como. Ficam muito orgulhosos. Sim, demais. E muito gratas pela oportunidade dele estar no projeto. São inúmeras as pesquisas que mostram que tanto ouvir música como aprender um instrumento musical são ações que trazem estímulo ao cérebro. E também tem outros benefícios, como, por exemplo, ensinar a ter perseverança, dedicação e esforço que o jovem Edson mostra já faz um tempo. Está no projeto há 8 anos. Nós o acompanhamos lá no início do ano, quando recebeu o trombone para poder estudar em casa. Agora, fica feliz em poder se apresentar para a sua família. Acredito que eu tive um grande salto ali na evolução, né? Porque você tendo o instrumento ali para você praticar, né? Como eu falei, que quando pegou o instrumento ali, eu pude melhorar muito, porque tem coisas que eu só tocava ali quando eu ia na escola. Agora eu podendo ter ali todo dia em casa, eu toco mais e, consecutivamente, eu consigo melhorar mais. Nós estamos aqui para, mais uma vez, aplaudir tudo que a Escola de Música tem ensinado para mim, tem ensinado para ele, né, e para minha família também, porque é um incentivo para nós e também até para os amigos. A gente no dia a dia, na escola, vê a mudança acontecendo. É muito bonito. Nós temos o diferencial porque, além do contato com a música que desenvolve cognitivo, nós temos um método que é coletivo. Então, na verdade, é um ensino de música, né, de forma coletiva. E aí nós precisamos uns dos outros, né? Hoje é um dia de grande alegria para as famílias poderem vir aqui contemplar o que os seus filhos desenvolveram. Então, para a gente é um projeto bastante exitoso e a gente tem orgulho de mostrar o Primeira Nota. Primeira Nota tem por tradição organizar esses festivais para mostrar um pouco do trabalho que é feito com as crianças, né, com os alunos. Importante a população saber que é uma escola pública de música, então é um projeto que a Prefeitura de Campinas organiza para que as crianças comecem a entrar por esse mundo da música e, se for o caso, que elas possam seguir carreira. Podem participar do projeto Primeira Nota alunos das redes públicas e particular de ensino. É preciso ter entre 7 e 14 anos. As aulas são para musicalização, coral infantil, coral jovem, instrumentos de cordas, sopro, percussão, teoria musical e prática de conjunto. Tudo de graça. Mais informações você tem no site educa.campinas.sp.gov.br. E por hoje é só. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia nessa edição do Educa Acontece. Continue acompanhando toda a nossa programação aqui pelo canal 12.2 da sua TV aberta para Campinas e 49 cidades da nossa região. E também pelo nosso canal de streaming, no endereço educaflix.campinas.sp.gov.br. A gente encerra com imagens da apresentação dos alunos do projeto Primeira Nota no 7º Festival de Inverno. Olha que linda que foi essa apresentação, de emocionar, né? Obrigada pela sua audiência e até mais. Educa TV apresentou Educa Acontece. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.